o governo, através dessa lei, juntou os impostos municipais, estaduais e federais e unificou em uma guia de arrecadação apenas, que é o DAS. Porém, o Simples Nacional em si não muda a questão da tributação dos produtos. Por exemplo, o NCM do Estado Tomate não tem a tributação de PIS e COFINS para quando a empresa é do regime normal e para quando a empresa é do regime simples. A ideia do Simples Nacional é realmente essa unificação, deixar mais fácil a gestão de tributos para o empresário de pequeno porte e microempresa. E quais são os impostos que foi unificado com o Simples Nacional? Foram os seguintes impostos: PIS, IPI, ICMS, ISS, CSLL, COFINS, Imposto de Renda retido por pessoa jurídica e Contribuição Patronal, que é o CPP. Então, esses impostos pode ser incluído tudo no Simples. No estado do Mato Grosso, agora em 2020, o ICMS, que antes não era incluso no Simples, passou a ser. Então, assim, a pessoa deve optar em, em aderir ao Simples Nacional. Isso não é imposto pelo governo. Então, a pessoa que deseja unificar seus impostos em apenas uma guia só, deve fazer essa solicitação ao governo através do site do Simples, e aí o governo irá analisar para saber se essa pessoa pode ou não pode ser optante pelo Simples Nacional. Existem alguns critérios para que as pessoas, para que um empresário, uma empresa, faça parte do Simples. Alguns critérios são o tipo de empresa tem que ser microempresas com faturamento nos últimos 12 meses de até 360 mil. Então, o faturamento total nos últimos 12 meses não pode passar de 360 mil para a empresa para a microempresa. Empresa de pequeno porte com faturamento nos últimos 12 meses a 4,8 milhões. Então, há essa mudança também, até pouco tempo atrás. A única faixa de faturamento era só 360 mil. Agora, em 2018, se eu não me engano, foi alterado para empresa até 4,8 milhões, desde que essa empresa seja empresa de pequeno porte. Outra mudança também é para microempreendedor individual, que também pode aderir ao Simples, desde que seu faturamento, somatório do seu faturamento nos últimos 12 meses, não passe de 60 mil reais. Outro critério para que o empresário opte a ter uma empresa no Simples Nacional é que essa empresa não pode possuir débitos em aberto com o governo, em nenhuma das esferas, nem federal, nem estadual, nem municipal. E a sua contribuição de INSS tem que estar, com a Previdência, deve estar em dias, não pode ter débito aberto também. Senão ele não consegue aderir ao Simples Nacional. E qual que é as vantagens da empresa ser do Simples Nacional? Primeiro, que a carga tributária da empresa Simples Nacional é bem menor do que uma carga tributária do regime normal. Que, por exemplo, lucro real, lucro presumido. Uma empresa do Simples Nacional, a carga tributária é bem menor. Por exemplo, uma empresa que fatura de até 180 mil nos últimos 12 meses, a alíquota dele vai estar em torno de 7,8. Só o PIS e o COFINS do lucro real vai dar 9,25. Então, só para ter uma comparação de como a alíquota do Simples é bem menor do que a do regime normal. Também a facilidade do pagamento dos impostos é bem maior, porque, na verdade, com o Simples Nacional você vai ter apenas um documento de arrecadação, que é o DAS. Então, você vai pagar o tributo uma vez no mês e não vai se preocupar com os outros
impostos. No regime normal, nós temos o ICMS até o 10º dia do mês, e depois, no dia 25, nós temos o PIS/COFINS, por exemplo. Então, a empresa passa todo mês, no regime normal, pensando em pagar os impostos. Já no Simples Nacional, não. Paga uma vez e se errou ali. Não tem mais essa preocupação. E a outra vantagem também do Simples é que as custas trabalhistas são reduzidas. Porque no Simples Nacional você não precisa contribuir com os 20% referente ao INSS patronal. Então, com isso, a carga tributária diminui. E aí, tem alguma desvantagem do Simples? Eu procurei alguma desvantagem e encontrei apenas uma, que na verdade não é tão desvantagem, que é a questão da base, de como é calculado o imposto. Acontece que, para você encontrar a sua alíquota efetiva do Simples Nacional, você vai utilizar o faturamento dos últimos 12 meses da sua empresa, e aí você vai encontrar qual é a sua alíquota efetiva. Acontece que se no mês você estourou de venda, vendeu muito e teve um lucro muito bom, e aí você pagou o Simples por isso. Só que no outro mês, seu faturamento caiu muito. Você não teve um faturamento expressivo. Então, como a alíquota efetiva é em cima dos 12 últimos meses, você vai estar elevando seu faturamento porque o mês passado você vendeu muito. E aí, com isso, pode ser que você caia, mude de faixa e aumentando sua alíquota do Simples. Porém, levando em consideração, fazendo um paralelo entre a, a menor alíquota, que é o Simples, em relação ao regime normal, essa questão do faturamento acaba não sendo tanto uma desvantagem para o Simples. Porque você pode ter que aumente, mas sua alíquota para pagamento é bem menor. Então, acaba compensando essa questão. Por isso que eu falei que eu coloquei como desvantagem, mas não é tão uma desvantagem assim. Agora, nós vamos entrar no gestor para nós começarmos a entender como trabalhamos com o Simples Nacional com o aplicativo gestor. Então, eu vou entrar aqui no gestor, para que nós começamos a entender. O primeiro lugar que nós cadastramos, que nós trabalhamos com o Simples quando abrimos gestor, é o próprio cadastro de empresa. O cadastro de empresa, ele tem as configurações para o Simples Nacional. Então, vamos entrar aqui na empresa, aqui no cadastro de empresa, que fica nas ferramentinhas aqui, empresas. E nós temos que nos atentar em algumas situações do cadastro de empresa. A primeira coisa que eu configuro para o cadastro de empresa é justamente o enquadramento. Em qual enquadramento a sua empresa está, sua empresa aderiu? Sua empresa é do Simples Nacional? Sua empresa é do Simples Nacional com sede sublimite? Sua empresa é do regime normal? Se você observar, quando eu escolho o Simples Nacional e Simples Nacional com sede sublimite, a opção enquadramento aqui fica como Simples Nacional. Se eu escolho o regime normal, ela me habilita para que eu possa escolher lucro real ou lucro presumido. Nesse caso, nossa empresa é do Simples Nacional. Mas qual que é a diferença entre o Simples Nacional e o Simples Nacional com excesso sublimite? Acontece que, vamos supor que a pessoa aderiu ao Simples Nacional. A sua empresa está do Simples Nacional. Nós vimos lá que existe uma faixa, um faturamento total dos últimos 12 meses, para que você adere ao Simples Nacional. Para microempresa, 360 mil, e para empresa de pequeno porte, 4 milhões e 800. Mas chegou no seu 11º mês e seu faturamento estourou. Sua empresa é microempresa, passou de 300, para estar em 400 mil faturamento nos últimos 12 meses. O que acontece? Você deixa de fazer parte do Simples Nacional? Não, você não deixa. Porém, você
irá recolher alguns impostos, na verdade, o imposto de ICMS, separadamente do Simples Nacional. Então, nesse caso aí, como o Simples Nacional o ICMS está dentro do Simples Nacional, quando você excede o limite máximo do Simples, o seu ICMS automaticamente deixa de fazer parte do Simples, e aí você vai ter o controle de ICMS separadamente do Simples. E o recolhimento também separado. Então, a diferença do Simples Nacional e o Simples Nacional com excesso de sublimite é essa questão do limite do Simples. Se você já estourou, então você tem que destacar o CST de ICMS na nota. Então, você vai usar o excesso de sublimite, e não o Simples Nacional. Outra questão também que impacta nas configurações da sua empresa é a questão do Código do Regime Tributário Municipal e o tipo de empresa. Nós vimos que, para o optante do Simples Nacional, é apenas microempresa e empresa de pequeno porte e microempresário individual. Então, essas outras tipos de regime tributário, estimativa, sociedade profissional, cooperativa, não se enquadram no Simples Nacional. Então, é bom ficar atento nesse código tributário aqui. E também o tipo, microempresa e empresa de pequeno porte. Empresa de porte já entra no regime normal e não no Simples Nacional. E também, por fim, no enquadramento, nós devemos mostrar para o aplicativo qual é o ramo de atividade da empresa. Se é comércio, se é um prestador de serviço, se é financeira. Por que desse ramo de atividade? Para a apuração do Simples, que nós vamos ver lá na frente, existem tabelas distintas para os ramos de atividade. Então, de acordo com o ramo de atividade que você escolher aqui no cadastro de empresa, o aplicativo vai liberar para você ou não a tabela de alíquota para você apurar o seu Simples. Então, é importante esse ramo de atividade aqui no cadastro de empresa. Nesse nosso exemplo aqui, vamos usar a atividade de comércio. Configurado a questão do enquadramento, nós vamos passar para o imposto de custo operacional, que também é algo que chama muita atenção das pessoas. Ah, mas se eu sou Simples Nacional, o minha alíquota é 5,47. Para que eu tenho que colocar todas as demais alíquotas? No início do treinamento, nós falamos que o Simples Nacional é uma junção, é uma união de alguns impostos, de 8 impostos e contribuições. Então, se é apenas uma união, quer dizer que tem um controle separado de cada imposto, que tem um controle separado, que no final ela se une. Por isso, é uma união, não é uma fusão. Ou seja, o Simples não fundiu todos os impostos, não se tornou um imposto apenas, e sim ele unificou todos os impostos. Por essa questão que nós devemos controlar as alíquotas separadamente. Isso aqui vai repercutir lá no seu cadastro de produto. E nós temos também as alíquotas individuais. No PIS não temos nada, no COFINS tem 0,86, no contribuição patronal 2,75 e no CMS 1,86. Então, esse aqui é o nosso cadastro de empresa. E vale muito a pena a gente cuidar dele. Também temos custo operacional da empresa, que entra numa outra questão, que é o custo operacional padrão da sua empresa. Vamos salvar aqui. Bom, nós passamos pelo cadastro de empresa. E agora nós vamos passar por alguns cadastros, por outros cadastros que interferem efetivamente no Simples. Neste momento, nós vamos entrar no cadastro de situação tributária do Simples, que é o CSO-SN, que fica nesse caminho, cadastro fiscal, situação tributária simples. Este é o cadastro, e a ideia de acessar esse cadastro é tentar entender um pouco melhor o que significa alguns campos dentro dele.
Vamos entrar aqui no cadastro do 101, que é o CSOSN 101. Nesse cadastro existem alguns campos interessantes que nós devemos entender para que serve. O primeiro campo é esse aqui, ó. Situação tributária de ICMS autorizado. Para que serve esse campo? Eu vou abrir uma tabelinha aqui para você entender melhor o que é esse campo aqui. Olha só, se você pesquisar na internet, você vai verificar que existem várias tabelas que correlacionam o CSOSN, que é o Simples, com o CST de ICMS. Então, o que acontece? No gestor, nós temos essa correlação também. Para você informar que quando você utiliza o CSOSN, por exemplo, 101, você vai poder, no ICMS, CST de ICMS, você vai poder utilizar tais CSTs. Então, se você observar aqui, nós temos o CSOSN 101 e logo à frente na tabela nós temos lá o CST 00, 20 e 90. No nosso cadastro, nós temos essa tabela que é esse campo de situação tributária de ICMS autorizado. Aqui nós temos aqui 00, 20, 40 e 51. O usuário desse cadastro aqui, ele não utilizou a sequência dessa tabela, porque justamente o gestor deixa a cargo do usuário ter essa flexibilidade, do contador falar, não, com o CSN 101 eu quero usar CST 40. Então, o usuário tem essa opção de vir aqui e colocar 40. Porém, na tabela atualizada do CSN que nós pesquisamos, é o CST 00, 20 e 90, que se usa com 101. Porém, esse campo, situação tributária e ICMS autorizado, é para fazer essa correlação do CSOSN com o CST. Isso aí vai ser impactado aonde? Lá no cadastro de produto. Quando você informar o seu CSOSN, quando você for na parte de ICMS, vai aparecer os CSTs que estão autorizados para essa tributação. Então, por isso, essa é a grande ideia desse campo. Esse campo, ele é separado por ponto e vírgula. Então, você vai informar lá, CST 00, ponto e vírgula, 20, ponto e vírgula. E assim você vai informando quais são os CSTs autorizados para aquela tributação de simples. Vamos voltar aqui para o formulário. Nós também temos aqui esses dois campos de informe alíquota e concede crédito. O que são esses campos? Esses campos é para você informar para o aplicativo se essa tributação do simples que você está cadastrando, ela é tributável ou não. Se ela tem incidente de tributação de simples ou não. Por exemplo, eu peguei o 101 aqui, e o 101, ela é tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Então, nesse caso aqui, eu vou informar a alíquota porque ela é tributado, e eu vou informar o concede de crédito porque ela tem permissão de crédito. E aí, com isso, quando eu usar o 101 lá na nota de saída na NM, quando eu gerar o arquivo de nota fiscal, no XML o gestor vai mandar no campo crédito de simples qual é a alíquota de crédito que a pessoa tem direito, que o seu destinatário tem direito. Então, por isso, essa é a questão do informa alíquota e concede crédito. Se eu pegar o 102, o 102 ele informa a alíquota, porque ele é tributado, porém é sem permissão de crédito. Então, o flag concede crédito está desmarcado. Já se nós formos aqui no 400, como é não tributado pelo Simples Nacional, eu não informo a alíquota e também não concedo crédito. Então, essa é a questão. Se o CSOSN cadastrado é tributado, você informa a alíquota. Se ele concede crédito, você informa, concede crédito. Agora, se não for tributado, e logicamente então não concede crédito, então você deixa os dois desmarcados. Com isso, nós vamos para o último campo aqui que eu acho interessante mostrar para vocês, que é essa questão do sem incidência.
para operações sem incidência, utilizar tal CSOSN. Então, o que acontece? Para operações sem incidência, utilizar tal CSOSN, quer dizer que, se o produto tiver com CST 101, porém, a operação de estoque está habilitada lá que não calcula simples, automaticamente o aplicativo vai alterar o CSOSN do produto de 101 para 400. Nós temos aqui um formulário que vai demonstrar melhor essa questão do sem incidência aqui. E esse sem incidência, ele vale também para o PIS, para o COFINS, tudo tem essa questão de sem incidência. Então, se você entender esse sem incidência aqui no Simples, funciona da mesma forma para o PIS e para o COFINS. Olha só. Olha esse cadastro simples aqui nesse número 3 aqui. É o cadastro 101. Ele está com 101, ele informa a alíquota e para operações sem incidência, utilizar o CSOSN 400. Ok. No produto 1540, eu utilizei a tributação 101 para o simples. Aqui, na imagem 2, eu entrei na operação fiscal. Na operação 8, eu falei, eu coloquei, olha, essa operação, ela calcula o Simples Nacional. Ok. Quando eu realizei uma nota de saída com essa operação 8, olha só o CST que ele informou aqui, 101. Ou seja, ele informou o padrão que está no cadastro de produto. Porém, eu tenho uma outra operação aqui, também na imagem 2, que ele não calcula o Simples Nacional. Ah, mas ele não calcula o Simples Nacional, mas no produto está falando que é 101 que é tributado. O que o aplicativo faz? Ele veio aqui na saída aqui, ó, e automaticamente ele viu que no produto é 101, mas na operação é sem incidência de simples, ele alterou o 101 para 400. E aí, com isso, você não utilizou uma CSOSN tributável para uma operação que não é tributável. Então, o aplicativo já organiza essa questão para você. Então, esses campos são muito importantes a gente entender o que são esses campos, para que nós possamos gerir da melhor forma possível a nossa aplicação. Eu gostaria de passar com vocês em alguns parâmetros que impactam diretamente no Simples Nacional. Eu estou mostrando todos os formulários que impactam no Simples Nacional. A questão do acesso, não, aí é uma gestão da própria empresa, do TI da empresa, com a revenda, essa questão da gestão da empresa. Então, se você não tem acesso, procure uma pessoa que tenha, ou entre em contato com a revenda, com a distribuidora, para que possa te auxiliar nessas configurações. Porém, neste treinamento, eu estou passando em todos os cadastros que influenciam de alguma forma o Simples Nacional, para que nós possamos entender melhor essa questão do Simples, dentro do aplicativo. Vamos aqui no cadastro de parâmetro para nós entendermos. Esse formulário é um que muitos não têm acesso. Porém, vocês vão ter o conhecimento que existe parâmetro que impacta no Simples Nacional. E aí, com isso, você pode procurar as pessoas responsáveis para fazer essas amarrações, correto? O Simples Nacional, vou digitar aqui Simples, no gestor tem 5 parâmetros que impactam diretamente no Simples Nacional. Se você observar os 3 primeiros parâmetros, o 10.55, 10.53 e 10.54, é referente a FD de ICMS e IPI. Aí é referente ao SPED. O que esse parâmetro diz? Quando você estiver gerando o SPED, a AFD de ICMS, no registro que informa o CST, você deseja informar o CST ou deseja informar o CSOSN?
Então, se você desejar informar o CSOSN, por exemplo, lá no registro C170 do SPED, quando tem o campo CST, ele não vai informar o CST de ICMS, ele vai informar o CSOSN do Simples. Porém, se você optar por informar o CST realmente do ICMS, você escolhe o parâmetro aqui, que ele vai obedecer o que você escolher. Então, nós temos um parâmetro para o cupom, um parâmetro para a entrada e um parâmetro para a saída. Então, aqui são os 3 eixos de estoque para gerar os documentos. Então, esses 3 parâmetros inicial é referente ao SPED. O parâmetro 23 é o parâmetro para você informar qual é o padrão do CSOSN que sua empresa utiliza. Então, olha só. Vamos supor que você está fazendo um cadastro de produto do zero. Você não clonou nenhum produto, está começando um cadastro novo. Quando você clicar no botão de incluir, automaticamente o gestor vai vir aqui nesse parâmetro 23, vai olhar qual que é o CSOSN padrão para a sua que a sua empresa utiliza e vai apontar como padrão para você lá no cadastro de produto. E aí, com isso, você tem a opção de deixar ele, ou se o produto tiver enquadrado em outro CSOSN, você tem a opção de alterar. Mas essa questão aqui é, se não tem o CSOSN, qual que eu vou utilizar? Então, esse parâmetro de 3 é para falar, eu vou utilizar essa tributação. Simplesmente isso. E por fim de parâmetro, nós temos esse parâmetro aqui, que é o parâmetro 60. É um parâmetro novo. Esse parâmetro foi incluído agora na versão 37 do gestor. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: na sua formação do preço e lucro, qual alíquota de estímulo você vai utilizar? Você vai utilizar a alíquota cheia, que é o caráter da empresa, que é essa alíquota aqui, que é o simples de 5,57, ou você vai utilizar a alíquota do cadastro de produto, que aí ele vai analisar se o produto tem PIS, se o produto não tem COFINS, se o produto tem ICMS, e aí ele vai dar a alíquota para você, entendeu? Então, muitas pessoas fazem o seguinte, ele pega o custo do produto, joga a alíquota cheia lá de 5,57 na formação do preço e dá o valor do produto lá. A alíquota cheia, mais o custo operacional, a margem de lucro, e dá o valor do produto. A ideia é que o gestor possa analisar para você isso. Porque, por exemplo, você tem a alíquota cheia de 5,57, mas você tem um produto que não tem PIS e COFINS. Então, nós vimos lá que tem 0,86% de COFINS. Se esse produto não tem incidência de COFINS, então você pode deduzir o 5,47, o 0,86 do COFINS, porque você não vai ter esse pagamento no final. Então, essa questão do parâmetro 60, apesar de que muitos utilizam pegar a alíquota da empresa, a ideia é que se você tem uma boa gestão tributária no cadastro de produto, você utilize o cadastro de produto, para que assim você possa trabalhar melhor essa questão da formação do preço, porque lá na frente também vai trabalhar melhor a apuração do resultado para a apuração do Simples. Então, preste muita atenção nesse parâmetro 60. Vamos continuar aqui. Tem mais 2 parâmetros que eu gostaria de passar para vocês. Houve um questionamento, esses tempos atrás, sobre a obtenção de crédito do Simples Nacional. Na verdade, o Simples Nacional não dá direito a crédito. Então, você não tem direito a crédito ICMS nem ter mais impostos. O que acontece é que muitos estavam com a configuração errada no aplicativo, e aí agora com a mudança do regime normal, ele começou a calcular crédito de ICMS para o Simples Nacional na entrada.
até 2019 não tinha isso, porque como era estimativa simplificada, era tudo pago na entrada, então você já não tinha crédito mesmo, então não tinha perigo. Mas quando a mudança para 2020, com o regime de débito e crédito do ICMS, o gestor começou a calcular o crédito ICMS para algumas notas. Então, como fazer para não calcular esse crédito de ICMS na nota de entrada? Aqui nós temos aqui esses dois parâmetros, o parâmetro 106 e o parâmetro 107. O parâmetro 106 diz o seguinte: olha, na minha entrada eu utilizo ICMS autorizado. O que é isso? Nós temos dois campos no gestor: o ICMS destacado e o ICMS autorizado. O ICMS destacado é o que o fornecedor realmente destacou na nota para você. Vamos supor que você comprou da empresa dentro do estado e o fornecedor destacou 17% de ICMS para você na nota. Esse aí é o ICMS destacado. Mas quantos você pode utilizar desse ICMS? Esse quanto você pode utilizar é o nosso ICMS autorizado à utilização. Então, vamos supor que você você comprou um produto lá do Sudeste, por exemplo, e o produto veio com 12%. Isso aí eu estou falando, vamos deixar um pouquinho do Simples Nacional e falar só um pouquinho do regime normal. Então, veio destacado 12%. Só que o governo do estado só autoriza você a utilizar 7% desse ICMS. Então, o que acontece? Com isso, você tem o ICMS destacado de 12% e o ICMS autorizado de 7%. Essa é a questão do ICMS destacado e autorizado. Acontece que no Simples Nacional, você não tem direito a crédito. Então, o seu ICMS autorizado tem que ser sempre zerado. Correto. Então, você vai dizer o seguinte: no parâmetro 106, você vai dizer assim: olha, eu não utilizo o ICMS autorizado. Com isso, todas as notas que você der entrada no aplicativo, o ICMS autorizado vai estar zerado, porque você não utiliza o ICMS autorizado na entrada. Já o parâmetro 107, você tem aqui, você utiliza o ICMS autorizado na sua formação do custo? Nesse caso, você vai colocar sim, eu utilizo o ICMS autorizado na formação do custo. O que vai acontecer? Ao dar entrada na nota, o aplicativo vai verificar que você não utiliza ICMS autorizado na entrada, parâmetro é de 6. Então, ele vai jogar zero no seu custo autorizado. E quando o aplicativo for formar o custo da mercadoria, ele vai verificar o seguinte: ó, na formação do custo, ele utiliza ICMS autorizado. Qual o percentual do que está no ICMS autorizado? É zero. Então, o ICMS é zero. E aí, com isso, ele não vai se creditar de ICMS. E com isso, você vai ter uma formação de preço mais assertiva. Então, esses dois parâmetros é bem interessante. Os dois trabalham juntos e com isso você consegue flexibilizar essa questão da entrada tanto para o regime normal como para o regime Simples Nacional. Vamos continuar aqui, agora entrando no cadastro de produto e vamos verificar algumas questões no cadastro de produto. Cada produto fica cadastro, estoque, produto, produto. Aqui no cadastro de produto, no cadastro de produto, nós temos essa guia escrita fiscal. Para a empresa de regime do Simples Nacional, aqui embaixo aparece o Simples. Então, vamos olhar essa guia do Simples aqui. O que ela tem? Ela tem a tributação do Simples, que é o CSOSN. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o 102. E qual que é a alíquota cheia, que é a alíquota da empresa do Simples Nacional. Nesse caso aqui é 5,47. Ah, mas você acabou de me dizer lá atrás que eu tinha que detalhar melhor o, o Simples, para ter uma melhor gestão. Realmente, aqui na alíquota do Simples, nós vamos colocar a alíquota cheia, que é o 5,47. Porém, aqui, no ICMS, no PIS, no COFINS,
nós vamos olhar a legislação de cada imposto e configurar esse produto da forma que ele é. Não é porque o produto é do Simples que ele sempre vai ser 0,1 na saída. Ou seja, ele sempre vai ter o 0,89 aqui. Não, negativo. Se a legislação diz que esse produto é isento, é sem incidência de PIS e de COFINS, então você vai utilizar um TST de PIS e COFINS que é sem incidência, e com isso você não vai calcular a alíquota de 0,86 para o Simples referente ao COFINS. Então, aqui, nós destacamos qual é a alíquota cheia do Simples, e depois nós destacamos separadamente cada imposto as suas alíquotas. Houve um questionamento de que muitos contadores pediu para colocar 0,0 aqui, e qual a lei de ICMS iria informar aqui no produto. A ideia é que você utilize aqui no produto a alíquota referente ao percentual do ICMS no Simples. Nesse caso aqui, seria 1,86. Ah, mas aí o gestor critica. Realmente, ele está criticando. Mas você pode vir aqui no canal de alíquota aqui. Alíquota. E colocar aqui. Por exemplo, 0,186 para a certeza 00. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Vou aqui no 101. E aqui eu vou colocar o 00. Ó. Com isso, vai habilitar o ICMS e eu posso colocar 1,86 aqui. E aí ele não vai criticar. Então, essa é uma das formas para você poder formar a alíquota. Outras pessoas dizem que quer informar o CST 00, mas não quer informar a alíquota de ICMS. Então, você pode ter a opção de vir aqui na tributação do CST de ICMS e falar que o CST 00, ele não informa ICMS, não tem ICMS. Então, com isso, quando você entrar novamente aqui no produto, ele vai desabilitar o campo para você. Entendeu? Até onde isso é correto? Olhando para o aplicativo em si e todas as regras que tem nele, o ideal é você informar a alíquota do ICMS que corresponde ao Simples. Então, você vai utilizar o 00 e 1,86 aqui. Porém, se caso o contador, que com certeza tem muito mais know-how para falar o que é certo ou não para a empresa, dele falar, não, eu quero que informe o 00 e não informe a alíquota. Então, você pode ir lá no cadastro de citação tributária de ICMS e fazer essa questão da não amarração do ICMS aqui. Então, tem N maneiras de trabalhar com a tributação do ICMS. Aí, cabe ao contador verificar o que é melhor para a empresa. Vamos seguindo aqui. E vamos entrar em uma tabela que causa muita dúvida das pessoas, que é o cadastro de alíquota do Simples. Aqui o cadastro de alíquota do Simples fica aqui, ó, cadastro fiscal, tabela, desculpa, alíquota simples. Esse é o cadastro de alíquota simples. O que é isso? Acontece que, de acordo com o ramo de atividade da sua empresa, você se encaixa em uma dessas tabelas para o Simples Nacional. E aí, de acordo com o seu faturamento nos últimos 12 meses, dentro dessa tabela tem a sua alíquota que você vai utilizar na apuração do Simples. Essa tabela é exclusiva para a apuração do Simples. Não tem essa informação na formação do preço, isso aí não influencia. Ela só é para o Simples Nacional. Somente para a apuração do Simples Nacional. Lá no início, eu falei que na cadastro de empresa que era muito importante você informar qual era o ramo de atividade da sua empresa. Por quê? Porque aqui na alíquota, no cadastro de alíquota, nós temos aqui o ramo de atividade.
Essa tabela, por exemplo, aqui, é para o ramo de atividade de comércio. E para esse ramo de atividade de comércio, nós temos essas alíquotas aqui. 4, 7,3, 9,5, 10,70. E esses alíquotas mudam de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses da sua empresa. Então, se a empresa fatura de 1 centavo a 180 mil, a sua alíquota para faturamento é 4%. Se é de 180.001 centavos até 360 mil, a sua alíquota de faturamento é 7,30. E os demais impostos é a derivação dessa alíquota. Ou seja, de 7,30 dessa alíquota, 0,2555 é do CSLL, 0,4015 é do imposto de renda, COFINS é 0,93 e assim sucessivamente. Então, nós temos a alíquota cheia e a tabela já demonstra para nós o porquê dessa alíquota de 7,30. Quais são os impostos que contém para dar esse valor de 7,30. E aí nós também temos essa questão do valor a deduzir. Essa questão da apuração, nós vamos entrar amanhã. Tá? E aí amanhã nós vamos entender melhor o que é esse valor a deduzir e o que é essa alíquota simples também com esse valor inicial e final. Mas essa tabela aqui é muito importante manter atualizada. O gestor, ela não mantém essa tabela. Por default, o usuário vai atualizando ela de acordo com que a legislação vai sendo mudada. Eu tenho aqui a tabela atualizada que eu fiz manualmente e coloquei as 5 tabelas aqui com as alíquotas de 2020 já. O que acontece para as revendas que estão assistindo o treinamento, que muitas vezes elas têm que manter isso atualizado? Você pode cadastrar na sua base de dados, ou sua base de teste, ou em algum cliente seu, e aí depois você tem o processo de exportação e importação, que é aqui, ó, exportar a alíquota do simples. E depois você exporta ela e vai no outro cliente e importa a alíquota do simples. E aí com isso você faz o serviço uma vez, só que aí você tem que passar nos clientes e importar esse arquivo. Mas é muito importante manter isso atualizado, principalmente para quem faz a apuração no gestor, porque senão ele vai estar fazendo a apuração com uma alíquota diferente do que realmente é para ser feita. Vamos seguindo aqui, e essa tabela vamos aprofundar mais amanhã, quando eu for falar sobre apuração. Um outro cadastro simples, porém causa dúvida nas pessoas, é o que é esse simples a recolher. O que é simples a recolher? Na verdade, essa simples a recolher é referente ao ICMS dentro do simples. Qual é o tipo de ICMS que você vai recolher no simples? É o ICMS a recolher que é o ICMS normal? Não, só vou recolher ICMS de substituição tributária pelas entradas. Então, esse cadastro aqui é um cadastro onde você vai informar na apuração qual ICMS você está recolhendo. Aqui tem uma imagem aqui que eu acho que vai ajudar a entender melhor. Só um instante. Aqui. Se você observar, se você entrar na parte do SPED, na FD de ICMS, ele vai dar essa tabela para você, ó. Tabela globais, tabela 5.4. Aqui nós temos o código de obrigação a recolher, a descrição e a data inicial e final. É o mesmo cadastro que você fará nesse recolher aqui. E essa informação vai tanto na apuração do Simples como na geração do SPED. Essa é a informação obrigatória na geração do SPED. Por isso tem esse cadastro a recolher. Então, é referente ao ICMS dentro do Simples. Até hoje, com o Simples Nacional, o pessoal utiliza esse código 000.
Não tem outro. Porém, se o contador falar, não, você tem que utilizar outro código, aqui é o lugar que você vai cadastrar essa contribuição a recolher. É um paralelo entre a tabela do SPED com o gestor, para que a gente possa utilizar na apuração e na gestão do SPED. Por fim, eu queria mostrar o cadastro de perfil para todos. Perfil de simples. A cadastro de perfil de simples fica aqui, ó, cadastro, fiscal, tabelas, simples, perfil. Esse perfil é utilizado na apuração do simples. Então, aqui você vai informar qual que é o código do ICMS a recolher, que é esse recolhimento que nós acabamos de falar, e também nós vamos informar qual que é a tabela de alíquota que nós vamos utilizar na apuração do simples. Então, nesse caso aqui, vai utilizar a de atividade de comércio. Se eu entrar aqui e dar um F2, ele só vai me aparecer essa atividade de comércio. Por quê? Porque ele fez uma correlação do que eu informei aqui no cadastro da empresa, no ramo de atividade aqui da empresa, que é esse campo aqui, ramo de atividade de comércio, com o que eu informei aqui na tabela líquida, que é ramo de atividade de comércio. Então, ele vai me trazer somente o que a empresa pode utilizar. E também nós temos aqui essa redução de impostos. O que é essa redução de impostos? Também é na apuração do Simples, nós vamos entender, vamos demonstrar melhor amanhã, mas acontece o seguinte, essa lista de redução de impostos são os impostos que o gestor irá analisar para deduzir o valor que você tem que pagar do Simples. Vamos supor que você vendeu apenas R$100 na sua empresa e a sua alíquota é 5,47. Você vendeu um produto, esse produto não é tributado de PIS e COFINS e a sua alíquota é 5,47. Então, vamos colocar aqui, ó, só para você entender o que é essa lista de redução aqui. Vou colocar aqui, 100 vezes 4,57%. Você vai pagar R$4,57 de simples, se você simplesmente pegar o seu faturamento e jogar a alíquota da sua empresa. Eu não entrei aqui na questão da alíquota efetiva e tal, que nós vamos ver amanhã. Vamos supor que a alíquota efetiva fosse 4,57. Seria pagar de DAS R$4,57. Porém, eu disse que esse produto, ele não tem PIS nem COFINS. E aqui na minha empresa aqui, eu tenho 0,86 de COFINS. PIS zerado, mas COFINS eu tenho 0,86. Então, o que o gestor faz? Ele, na lista de impostos, tem aqui COFINS para que eu possa analisar. O gestor pega o quanto que daria de COFINS. Então, vamos lá, R$100 vezes 0,86%, daria 86 centavos. Tá, eu teria que pagar 4,57. Porém, esse produto que eu vendi, ele não tem PIS e COFINS. Então, é 4,57 menos 86 centavos, porque eu vou tirar essa alíquota de COFINS fora. E eu vou pagar 3,71. Isso aqui, o gestor, eu demonstrei como um produto vai ficar mais fácil. Porém, o gestor analisa aí toda a movimentação para poder saber quanto vai poder deduzir de produtos que não têm incidência de determinados impostos. Quais impostos? O que você colocar aqui, nessa lista. E aí ele analisa para você e fala, ó, o seu imposto bruto é 4,57. Porém, com as deduções de produtos sem incidência desses impostos, você vai pagar tanto. E aí ele dá esse valor para você. O porquê mandei o cadastro configurado de forma correta? Porque no final você vai ter essa informação e com isso você não irá pagar mais imposto do que é realmente devido. E humanamente, para o contador lá no escritório contábil fazer isso é impossível.
Imagina uma empresa com 13 mil itens vendendo diariamente, como mercado, por exemplo. No final do mês, o contador não vai ter a condição de analisar o que foi vendido com incidência e incidência para calcular o valor líquido do Simples. Então, o aplicativo faz esse cálculo para você. Mas, para isso, você tem que manter o seu cadastro correto. E aí, amanhã, nós vamos entrar melhor na apuração, você vai entender o que é essa dedução. Porém, ele analisa as deduções desde o imposto dessa lista aqui. Por isso que tem essa redução de impostos aqui. Lista de redução de impostos. O período de RPT aqui é quais são qual a quantidade de período que o gestor irá analisar para encontrar o seu faturamento. Hoje, a legislação diz que é 12%. Porém, se lá na frente mudar essa legislação, a gente tem essa opção de mudar aqui também essa alíquota. Desculpa, esse período. Analisa os 12 últimos meses. E aí, com isso, nós chegamos ao final da questão do produto em si, a questão dos cadastros desse Simples Nacional. Então, já se passaram quase uma hora de treinamento e nós iremos encerrar essa primeira parte aqui. Por quê? Porque amanhã nós vamos entrar na questão do movimento, que é na entrada, saída e na apuração. Então, para não ficar mais extenso, eu iniciar um módulo e não conseguir concluir ele, vamos encerrar hoje aqui nos cadastros e amanhã nós iremos retornar para verificar a questão dos movimentos e da apuração. Algumas pessoas me questionaram aqui no chat sobre algumas coisas que foi falado aqui na reunião, no treinamento. O que irá acontecer? Vocês podem ficar à vontade de questionar no chat, só que nesse treinamento nós não vamos responder prontamente as perguntas, porque não vai tomar muito tempo nosso. Então, nós vamos pegar essas perguntas aqui no chat, nós vamos compilar elas, vamos responder elas e vamos, na próxima semana, enviar um e-mail para todos que participaram do treinamento com todas as perguntas e respostas da Derevo. Então, não fique chateado se eu não respondi a sua pergunta no chat, porque nós vamos ter essa questão de mandar um feedback para vocês sobre o Simples Nacional, sobre as questões que foi levantar aqui no Simples Nacional, por e-mail posteriormente. Então, eu vou deixar aberto aqui a sala para que as pessoas possam fazer questionamentos sobre o Simples Nacional, para que nós possamos depois enviar esse e-mail para vocês. E também eu vou mandar um link de formulário para vocês se responderem para nós como está o treinamento e para que nós possamos cada dia mais melhorar. Esse é o nosso primeiro treinamento e eu creio que nós temos muito a melhorar ainda e pedimos a ajuda de todos, a colaboração de todos para que possamos fazer com excelência esse treinamento. Eu espero que tenha sido de agrado a todos. Eu espero que todos tenham absorvido algo de importante para o seu conhecimento. Esse treinamento está sendo gravado e posteriormente vai ser disponibilizado para vocês também. Eu agradeço a participação de todos e espero todos amanhã para que nós possamos dar continuidade ao treinamento do Simples Nacional. Muito obrigado e tenha todos uma ótima tarde.